O medo e a vergonha vão fazer parte sempre do tênis, né? A gente vê os grandes jogadores, os que estão no topo, especialmente são os que mais sofrem com medo e vergonha. Eu acho que é um trabalho que você vai se colocando na quadra e faz muito parte da personalidade, tudo que você já viveu. Aí, dando uma puladinha, como a forma da universidade entrou, né, pelo tênis, e isso foi, assim, algo que eu considero para a formação de carreira da Luísa foi extremamente importante, porque ali você começa a competir por um time. Porque vocês se mudaram para os Estados Unidos, para uma faculdade onde tinha o tênis como esporte. Né, na verdade, a gente fez o colegial nos Estados Unidos. Isso, o colegial. E aí a gente estava nessa academia que ela foi se desenvolvendo e se desenvolveu muito bem a nível de vamos para o profissional direto. E aí a gente, como pai, a gente falou não. A gente colocou a vida toda, você nunca deixou de frequentar a escola fisicamente, não tem essa opção de não iniciar a universidade, porque é para a vida toda. Isso tinha um programa na época que o atleta que fosse para a universidade podia passar 1 ano e depois ele teria graduação lifetime, a vida toda ela poderia retornar. Então ela ainda está nesse ponto e eles sempre gostaram de estudar. Então isso não era um problema. O problema era conciliar o tênis e a escola. Então quando forma o time, você começa a jogar não só por você. E aí cria um propósito. E esse propósito... Além de você. Além acima, de você. Né? Você tem algo a mais a que lutar. Olá, ouvintes queridos, bem-vindos a mais um episódio do Café com Paz. Eu sou Ana Luísa Meireles e aqui está o Dr. Wimmer Botura e hoje estou acompanhada por Alessandra Stefani, uma notável administradora com uma paixão pela gestão esportiva e neurociência e uma praticante dedicada da meditação. Mãe de dois esportistas, mãe do Arthur, tenista e treinador, e da tenista olímpica Luísa Stefani. Olá! É com alegria que iniciamos mais um Café com o Paz, trazendo aqui a nossa Alessandra Stefani, aqui com a Ana Luísa. E eu quero enfatizar a importância de estarmos trazendo aqui uma pessoa que trabalha, que treina, que orienta a filha na prática do tênis. Porque, como vocês sabem, é uma metáfora que eu tenho usado muito nas nossas atividades, é a comparação do tênis com o frescobol. E é muito importante entender que, quando eu comparo o tênis com o frescobol, no diálogo, não no dia a dia, nas ações. Portanto, o tênis é uma prática extremamente interessante para o desenvolvimento do ser humano e que é melhorado com os diálogos tipo frescobol. Então, vamos voltar a palavra para a Ana para produzir o nosso podcast. Alessandra, é um prazer tê-la conosco hoje para compartilhar suas experiências únicas como mãe e profissional. Nós tivemos o prazer de participar de uma clínica de tênis deliciosa em Comandatuba, junto com você, com a Luísa e muitos outros profissionais. E eu gostei muito de ver a sua relação junto com a sua filha, ela já profissional, mas você ali como mãe, parceira, apoiadora, também jogando tênis. E eu acho que é muito interessante a gente trazer essa troca, essa experiência, para que outros pais, mães, famílias vejam, sintam isso bem a vida como ela é, porque eu acho que experiências que a gente vive é o que traz referências e acomoda, às vezes, o nosso coração em momentos difíceis, né? E você, de uma família de não esportistas, como foi essa sua trajetória para o tênis? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, muito interessante a gente poder juntar, né, as nossas forças para falar com os pais. E voltando a essa pergunta, como família a gente não tinha nenhuma experiência no esporte, então foi uma transição ali meia, vamos pelo acadêmico, né, vamos fazer uma formação acadêmica e aí o esporte também sempre fazendo parte. Tinha amigos que sempre diziam, nossa, para vocês o tênis eu falava, é 50%. Parece que é mais do que o próprio acadêmico. Eu falava, vocês se enganam, porque o nosso projeto é realmente ter os filhos na universidade, mas através do tênis. Então foi isso que foi o nosso principal começo, né, com o esporte. E eu acho interessante isso, porque na sua grande maioria os pais têm muita expectativa, né? Então muitas vezes o pai já joga muito tênis e quer que o filho jogue também. E no caso de vocês aconteceu esportistas, né, até atletas e tenistas de uma família que não tinha, né? O que você falou que você jogava era frescobol, né? Exato. Tudo começou com uma brincadeira na praia. A gente começou com o frescobol e então
os dois, né? Eu tenho o Arthur e a Luísa. Eles jogavam para mim a bola e eu jogava para todo lugar. E eu falava, não é possível. As crianças conseguem jogar na minha mão e eu não consigo retornar para elas. E aí eu vim para São Paulo, foi assim que a gente começou, e eu entrei na academia de tênis. E comecei a fazer tênis com meu marido, depois as crianças entraram numa aula lúdica de sábado. E ali começou. E aí começou, quero mais, quero mais, quero mais. E aí a gente foi encaixando. E aí a gente vislumbrou também essa possibilidade da universidade através do tênis. E aí a gente começou a criar um projeto para poder desenvolver o bastante para poder chegar nesse objetivo. E aí o profissionalismo veio pela, vamos dizer, o talento que a Luísa desenvolveu ao longo do tempo e esforço, muito esforço, com certeza. Quer dizer, o profissionalismo é um desdobramento de um desejo. Exato. Havia o desejo, que isso é fundamental. O desejo é a força motriz maior, né? Então havia um desejo, talvez o prazer da descoberta do movimento, do desafio do esporte, e aí foi desdobrando numa prática que culminou nesse êxito. Eu acredito que até a questão criança, né? O adolescente, ele tem aquela visão de que ele pode tudo. E eu acho isso maravilhoso, realmente, no filho e na criança. Então, essa questão, quero ser profissional, mas a gente já entendia de todas as dificuldades, especialmente por vir de uma família não esportista. Né? Não tinha nenhum esportista profissional e que a gente entendesse que isso era uma carreira como outra qualquer. Hoje a maturidade veio e a gente entende que a carreira do atleta é uma carreira muito louvável também, né? Então, às vezes a gente vê muito jogador de futebol, né? E aí a gente vê que são talentos e que é uma agulha no palheiro. E o tênis é a mesma coisa, é uma agulha no palheiro e requer muitos recursos que os pais têm que está entregando sem ter a certeza de que vai ter um retorno efetivo como profissional. Mas para a vida eu tenho certeza que funciona muito bem o esporte. E como você começou falando, né? Que beleza a gente ter a energia e a vontade das crianças e dos jovens, né? Que acreditam e que querem e que carregam os pais juntos. Exato. E que bom quando os pais se deixam ser levados por essa energia. E você, então, de administradora de empresa, como mãe, se tornou uma gestora de emoções e expectativas no tênis? Exato, com certeza. É impossível conviver no tênis sem ter essa paixão, né? Eu falo que o tênis, ele desenvolve essa paixão na gente e que, como torcedor de tênis, você tem que ser muito contido. Faz parte do tênis. Então, todo esse aprendizagem, né? Porque a gente tem o jogador, a gente tem o torcedor de futebol, que pode gritar, pode tudo. E aí você vai para o tênis. E aí é totalmente diferente. E também a gente começa a entender como que isso interfere dentro da quadra. E especialmente quando você tem um filho dentro da quadra. E aí muitas vezes eu falava, do outro lado também tem outro filho dentro da quadra. E como isso é difícil de você lidar com isso, né? Emocionalmente é um desafio muito grande para os pais. E os pais têm que elaborar bem a diferença entre adversário e inimigo, né? Adversário no campo. Como se orienta a filha e o filho nesse aspecto? E também, como que ele vai lidar com o medo de errar ou a vergonha de errar ou perder? O medo e a vergonha vão fazer parte sempre do tênis, né? A gente vê os grandes jogadores, os que estão no topo, especialmente são os que mais sofrem com medo e vergonha. Eu acho que é um trabalho que você vai se colocando na quadra e faz muito parte da personalidade, tudo que você já viveu. Aí, dando uma puladinha, como a forma da universidade entrou, né, pelo tênis, e isso foi, assim, algo que eu considero para a formação de carreira da Luísa foi extremamente importante. Porque ali você começa a competir por um time. Porque vocês se mudaram para os Estados Unidos, para uma faculdade onde tinha o tênis como esporte. Né, na verdade, a gente fez o colegial nos Estados Unidos. Isso, colegial. E aí a gente estava nessa academia que ela foi se desenvolvendo e se desenvolveu muito bem a nível de vamos para o profissional direto. E aí a gente, como pai, a gente falou não. A gente colocou a vida toda, você nunca deixou de frequentar a escola fisicamente, não tem essa opção de não iniciar a universidade, porque é para a vida toda. Isso tinha um programa na época que o atleta que fosse para a universidade podia passar 1 ano e depois ele teria graduação
lifetime, a vida toda ela poderia retornar. Então, ela ainda está nesse ponto e eles sempre gostaram de estudar. Então, isso não era um problema. O problema era conciliar o tênis e a escola. Então, quando forma o time, você começa a jogar não só por você. E aí cria um propósito. E esse propósito... Além de você. Além acima, de você. Né? Você tem algo a mais a que lutar. Então, as faculdades vão se juntando. Então, tem as conferências de cada faculdade, pela região ou pelo condado lá que é formado as conferências. Tinha o dia que era o dia dos food trucks. Então, todos se encontravam. Todas as faculdades iam para esse evento. E eles, como tenistas, eles nunca tinham tempo para nada. Então, era o único dia que eles tinham para sair e fazer alguma coisa. Então, ali ia formando as amizades fora da quadra, que eram os adversários. E hoje eu vejo que, assim, a Luísa também, como duplista, não simplista, isso foi fundamental para ela, até mesmo para ela saber lidar dentro do torneio. Ela tem muitas amigas dentro do meio, porque ali os colegas de trabalho. Alguns vão ser amigos, outros vão ser colegas de trabalho, e alguns vão ser aqueles que a gente vai ter que lidar. Né, independente se gostar ou não, tem que respeitar, tem regra, tá no seu ambiente de trabalho. Então, foi fundamental essa convivência nesse tempo de universidade para criar esses elos. E isso facilitou muito para ela as relações. Então, dentro do circuito, ela tem amizades e ela consegue lidar bem com os adversários, dentro e fora da quadra. E como lidar com o excesso de expectativa da torcida, das pessoas, ou dos próprios pais, que às vezes sobrecarregam os filhos com cobrança de êxito, coisa assim? A expectativa é uma coisa que cada um cria dentro de si, né? E como pais eu falo para eles, naquele momento é a hora que o seu filho tem que lidar com tudo que está acontecendo lá dentro. E é o momento de deixar ele se expressar completamente. E eu até acho que a hierarquia entre pais e filhos ali fica um pouco mais afastada. E ali a gente tem que ter uma figura que seria ou o juiz, ou o técnico, ou todo o ambiente, né? Respeitar o ambiente. Então, o papel dos pais nesse momento é colaborar, ensinar e, através das experiências, ir pontuando o que é legal, o que não é legal fazer dentro de quadra. Mas a responsabilidade aí, e a gente tem que aprender como pai, eu acho, pai e mãe, é transferir. Porque ali é um ambiente que não é o seu. Você não é técnico de tênis. Você não sabe como lidar, você não é o juiz do momento. Você pode ver, você pode ter a sua opinião. Quantos pais, eu falo que eu vou em torneios e eu vejo o juiz fazendo o papel dele, a criança fazendo o papel dele, e os pais fazendo. E as pessoas falam, o que você vai dizer agora? Eu vou dizer que cada um está exercendo o seu papel, mas que para que isso saia de maneira positiva, tem que ter uma conversa. Especialmente entre pai e filho e o treinador, porque esse conjunto é que vai trazer para a criança a segurança dela poder exercer o que ela é dentro de quadra. E é um aprendizado. Tem crianças como o Djokovic que fica difícil o aprendizado dele, é longo, né? Mas ele, de vez em quando, ele consegue ter momentos que ele extravasa de uma maneira que ninguém espera e que socialmente não é muito aceito. Então, por isso ele é tão criticado. E isso vai acontecer com todo mundo dentro da quadra. Eu acredito que cada um tem um dia, mas entender, né, o ambiente que ele está e conseguir trazer isso para a criança, que ela pode se expressar desde que ela entenda que exista um outro ser humano lá. Você vai ocupando cargos, né? Eu falo que dentro do tênis a hierarquia vai crescendo tanto que você vai dominando umas áreas. E você tem que ser responsável por isso, porque você começa a ser um líder, né? De como você reage a algumas situações. Como referência, né? Exato. Como exemplo, como os outros estão observando, estão vendo. Eu acho que um dos pontos interessantes, na semana passada a gente teve o vôlei, né? E o juiz fez uma marcação completamente errada. E ele acabou prejudicando o Brasil pela situação. Os jogadores reclamaram, o técnico reclamou com o juiz. 1 minuto depois, todo mundo já estava íntegro para continuar o jogo, independente do que aconteceu. E quando terminou, porque isso foi muito no tie-break ali, todo mundo passou ok. Passou aquele momento sem... E no tênis tem uma coisa de ficar
realmente remoendo aquilo, remoendo. Até mesmo a mídia faz isso. E a gente fica, mas o juiz interferiu. E, na verdade, era o que tinha que ser. E aí, quando você, como atleta, como mãe, você entende, aquele era o momento para ser aquilo e pronto. Então, você aceita a regra, você luta, né? Não é que muitas vezes eu vejo criança que não discute ponto. Isso também é muito ruim. Não sabe se expressar. Ou o pai quer discutir pelo filho. Não, o pai deixa o filho lá dentro. Falo que a quadra é o lugar sagrado da criança. Ela tem que estar ali e ela pode ser o que ela quiser lá dentro. E aquele momento é o momento que a gente tem que aprender a soltar totalmente. E isso é a dificuldade dos pais. Nossa, nem imagino. É muito difícil a gente conseguir deixar que eles vão resolver. E aquele problema, aquela situação, tudo que ele tem que viver ali é o que vai ensinar ele para a vida e para o próximo jogo. Que ele vai criando aquela musculatura, né? Ele vai criando respostas para lidar com tudo aquilo. E isso, né, Wimmer, como uma analogia de qualquer criança e qualquer jovem. Quanto mais esses pais na vida, no dia a dia, tanto como atleta ou como indivíduo, na escola, no clube, numa relação social, quanto mais esses pais vão deixando a criança ir atuando e achando as respostas dela, ela vai criando essa resiliência, vai criando, como a gente fala, né, esse jogo interno do tênis, né? Um saque que você faz acreditando que ele é seu melhor e você erra, você pode falar assim, nossa, não tem jeito, eu não acerto mesmo. Ou você pode, não, agora vai ser melhor. Então, esse jogo interno, que até te falei que tem esse livro, que é um clássico, com essas respostas internas que a criança, o jovem, aprende a ir dando internamente para ele, vai fazendo toda a diferença. E esse pai também. Quanto mais ele consegue ficar fora de quadra e deixar esse jovem, ele ir avançando, vai tendo esse crescimento. Aí a gente pode trazer isso para a vida, né? Porque não é só no tênis. O tênis é onde a gente pode explorar esse conhecimento, essa experiência, para trazer para as pessoas observarem as coisas mínimas da vida. É a prova de matemática, ou é a presença na escola, ou a música, ou o violãozinho que ele vai tocar ali. Quer dizer, trazer para isso. Aqui é interessante falar sobre a vergonha, porque uma das coisas que mais atrapalha as pessoas é a vergonha. Eu lembro que uma ocasião, em 1982, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, foi eliminado pela Itália, entrevistaram o jogador Júnior, que é um dos grandes jogadores da nossa história, um grande jogador, e perguntaram, você não tem vergonha, né, de perder para a Itália num jogo assim? Ele falou, olha, eu não tenho vergonha porque eu fiz o melhor de mim. Eu me doei, eu joguei para ganhar. Eu não pude ganhar. Num jogo, alguém tem que ganhar. Nesse caso, infelizmente, foram os adversários. Então, a genialidade de um cara não está em ganhar sempre. Está em como saber lidar com a própria derrota. Porque uma derrota não te faz um derrotado na vida. Mesmo que seja uma derrota como essa que perdeu uma Copa do Mundo que o Brasil inteiro chorou. Mas é muito importante isso, então a gente trabalhar com isso nos jovens. Mas assim, estamos usando o tênis como uma metáfora importante, mas isso é para as coisas do dia a dia da nossa vida. Ninguém ganha todas. Quem perde, eventualmente, pode não ficar com a fama de quem ganhou, mas tem muito ali que aprendeu, muito ali que valeu, né? Tem valor. A pessoa não é menos. Vencer é uma coisa, não dá o direito a humilhar. Os grandes vencedores reconhecem o valor do adversário. Sim. Né? Com certeza. Entender que, assim, aquele seu adversário, aquela pessoa que mais te incomoda na vida, é aquela pessoa que vai tirar o melhor de você. Que mais te eleva, né? Ela vai tirar, ela vai... Você jogando tênis, você vai tirando o seu melhor. E ela vai tirando o melhor dela. Isso é um bom jogo, né? Sim. Então, mesmo que você esteja contra, você sabe que o outro está puxando você. Um dos exemplos que eu dou é o Federer e o Nadal na despedida do Federer. Eu sou quem eu sou porque você me tornou melhor. Se o Federer fez uma contribuição é quando ele falou isso, porque você vai para a quadra e você vai com a ideia de entregar o seu melhor para vencer. Mas quem faz você vencer é quem tenta retirar de você o seu melhor. E muitas vezes não acontece. E aí você entender os seus valores para que você possa realmente partir para o dia seguinte. Porque o tênis e a vida é o dia seguinte. Acordou, começa de novo. Vai fazer tudo de novo. E é a capacidade de manter essa
É interessante, né? Porque as pessoas têm a visão de que o maior problema do jogador é o adversário. E não é. O maior adversário do jogador são suas próprias limitações e o fato de lidar mal com aquilo. Porque o adversário pode ser como o Nadal, como o Federer falou, uma forma de crescer porque o adversário é bom. Então, porque ele lutou contra os diálogos internos negativos que falavam, nossa, o cara é muito bom, eu sou pior, né? O cara é malvado, eu sou bonzinho. Então é importante entender que, embora você vá trabalhar contra um adversário que também luta contra as imitações dele, aqui que vai vencer é quem vence melhor as suas próprias limitações. E é importante trazer isso para que a gente consiga separar que o adversário não é inimigo. Né? Sim. Isso é fundamental. Não. E assim, quando eu estou com os pais, eu peço muito para eles se aproximarem da família, do adversário, porque é aquele momento que você vai aprender alguma coisa e assim, criar situações de brincadeira, porque normalmente eu participo de torneios menores, né? Agora vai ter um agora aqui em São Paulo que a gente quer trazer de 5 a 10 anos. E trazer isso, né? A brincadeira, né? As crianças gostam de brincar. E muitas vezes você vê quando o pai chega assim, vai aquecer, o pai vai aquecer o filho. Não, chama o que está na chave também para aquecer. Ah, mas é mais velho, é mais isso, é menos aquilo. Gente, criança precisa de criança. E aí, isso que vai fazer a paixão vir. O aquecimento. Né? Outra coisa que eu digo para os pais, brinquem muito com seus filhos. Brincar de tudo. Jogo de tabuleiro, do que for. Brinca. Senta no chão e brinca. Que é o melhor que eles podem fazer. E compete mesmo, não tem... Isso você até comentou que na sua família sempre teve essa natureza da competição. Sim, competição é competição. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, a gente dá um jeito. Vamos jogar de novo. Vamos tentar mais uma vez. E eu acho que isso ficou muito também dentro da Luísa, isso, né? Da Luísa, ela tinha um irmão mais velho, que é um menino. Ela sempre diz que ele foi o grande treinador dela, né? Porque ela tinha que estar sempre competindo para tudo, né? Como eles tinham 1 ano de diferença, era pouquinha diferença. Então, para ela sempre foi olhar o irmão e tentar estar sempre vencendo ali o dia a dia. Então, quando você tem esse meio, né? Eu falo que o ambiente também é muito importante. Por onde você passa, se você tem um ambiente construtivo, isso vai te fazer melhor. Vai trazer para a sua vida essas aprendizagens que, no fundo, quando você se torna um profissional, vai te fazer melhor, né? Vai trazer essa capacidade de buscar essas soluções internas, né? Que são os nossos limites. E é muito bom que ele traduz para a vida exatamente. E por isso que eu digo que o tênis é tão apaixonante. Porque dentro de um jogo você vive quase tudo. É verdade. A sensação de estar, nossa, perfeito. E a sensação de que não é por aí. Então você vai vivendo aquilo e aquilo vai intensificando. Eu acho que todo esporte, né? Eu falo do tênis porque é o que eu mais estou próxima. Mas eu tenho olhado bastante os outros esportes e eu vejo o quanto é importante aquelas pequenas lições de vencer, perder, a vergonha que você colocou, que é muito importante, a vergonha, o medo, né? O quanto isso traz para a vida da criança um aprendizado maior, um respeito, né? Eu acho que entender que existe o adversário, entender que existe pai, mãe, vó, tia, e assim, é uma das coisas que você leva para a vida, né? Porque você traz isso para você. Uhum. Né? Isso é muito importante, essas relações que vão se formando. E o que eu falar, junto a essa resiliência dentro de um jogo, né, o duplista, ele tem que ter uma dupla resiliência, porque além dele aceitar os próprios erros e superar aquilo, ele também tem que aceitar o do parceiro e continuar apoiando ele. Nós estávamos falando sobre isso quando a gente faz essa analogia da comunicação, do tênis, do frescobol, e quando a gente fala do tênis em dupla, é quase que um outro jogo, porque você tem que acreditar que o seu parceiro, ele fez o melhor e está tudo bem.
Exato. Mesmo que ele tenha errado aquela bola mais boba que fazia toda a diferença. Faz parte, podia ter sido você. E esse jogo interno é constante. Porque muitas vezes o próprio parceiro acaba sendo eleito como adversário, né? Isso é uma coisa complicada. Uhum. É o momento que o frescobol vira lateral, né? Você não está mais contra. O frescobol tem que ser aqui. Sim. E eu diria assim que esse frescobol, ele tem que vir, no meu caso, no caso da Luísa, ele vem de fora para dentro da quadra e aí é construído. Porque quando você já não tem essa conversa na vida, fica muito difícil você levar para dentro do seu time e aquele time ser um time que flui naturalmente. Né? Não só em derrotas e vitórias, e eu acho que a Luísa tem bastante essa capacidade, né? Ano passado ela não tinha parceiras fixas, então ela ia trocando as parceiras. E aí a gente sabia, eu como mãe consigo perceber muito bem quando a coisa vem, né? O frescobol tá lateral, né? Porque tem aquele diálogo, e tem uns que não tem sinergia, mas assim, independente disso, é possível vencer. Ainda. Então, o quanto isso é interessante, né? Você ter esse frescobol, você sente fluidez, mas quando você não tem exatamente essa posição do diálogo ali e conformidade das ideias, né? Porque é um exercício, né? O exercício de entender o que o outro sabe fazer, o que você pode fazer e como juntar isso de maneiras diferentes. E para a vida, nada mais é do que isso, entender as suas potencialidades, nomear, né? Conseguir colocá-las no momento certo e quando não der para fazer, aceitar que não deu, né? Motivar assim mesmo. É interessante na motivação para a partida no tênis, porque eu percebo que no futebol é muito comum o técnico quando vai motivar o time, ele faz uma intriga. Olha, se vocês perderem, o adversário vai zombar, a imprensa vai não sei o que lá, já a imprensa é contra. Então eles fazem elege, isso é Maquiavel, né? Elege um inimigo externo, ou cria uma inimizade para motivar os jogadores muito mais pelo medo da crítica ou pela raiva. Que eu entendo que é um tipo de motivação nefasta, mas no futebol se aplica isso e muitas vezes alguns bons técnicos usam bastante isso. No tênis acho que isso não se faz, né? Não se faz. Eu acredito que não. Isso se faz, vamos dizer, treinadores mal treinados. Né? Eu acho que no nível profissional é muito difícil, porque as relações são outras. Eu falo que são relações que tem que ter muito frescobol. Ele é o seu treinador, mas você é o chefe dele. Então, aí você tem uma inversão de valores. No futebol é diferente, porque ele tem uma posição hierárquica e ele deixa no banco. Hoje estou vivendo um pouco com isso, com os pais de outros esportes que começaram a me procurar e que os filhos ficam no banco. E como lidar com esse banco? E essa mãe que está desesperada porque um filho vai, o outro não vai. Então, como isso interfere na emoção da mãe? Então, esportes são um pouco diferentes. E como os pais lidam com essa frustração, né? Que às vezes o pai lida mal com a frustração e abaixa a autoestima do filho. Porque se ele não é titular, é reserva, ele pode ser reserva naquele contexto, mas ele não é inferior por causa disso. É o que você falou, ele pode ser reserva naquele contexto. Sim. Exato. E como motivar, né? E dentro do tênis eu acho que não tem essa questão tão forte assim. E eu quando vejo isso, eu vejo extremamente negativo. É algo que para o tenista, porque a relação é muito próxima, é muito íntima. Ali quando você está falando de um time, está diluído. O Bernardinho mesmo diz também que ele mudou muito a maneira dele ser, porque hoje essa geração é mimimi. Então ele fala que ele é muito mais suave hoje em dia do que ele era quando ele começou. Então acho que tem um pouco disso da intriga. E eu acho também que tem uma diferença entre o masculino e o feminino. A maneira como você motiva um time feminino de futebol, eu imagino que seja diferente do que um time de futebol masculino. Porque são outras motivações, energias. Vem outras emoções aí que vão fazer correr atrás. E eu acho que talvez no feminino seja diferente. Eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas
Eu acredito que a linguagem é um pouco diferente de motivação. Até mesmo no time de masculino, a linguagem pode ser muito mais forte e entendida. Isso eu vi na própria universidade, né? Porque meu filho também jogou tênis na universidade e a Luísa também. Os dois técnicos eram maravilhosos e pessoas que eu admiro muito como profissional. E eu fui assistir um jogo do Arthur. E eles perderam a dupla. E assim, era o primeiro jogo que eu estava vendo. E o técnico deu uma bronca enorme. E eu queria sair pelo chão. Eu fiquei com vergonha. E eu acho que eles sentiram essa vergonha. E aí eles entraram e falaram, não, a gente vai ganhar hoje. O sistema são 3 duplas e 6 simples. Joga primeiro a dupla, quem ganhar o primeiro ponto, vale 1 ponto. E aí são 3 jogos. E aí eles sabiam que eles tinham 3 jogadores que daria para ganhar e 3 que provável não. Então o técnico já tinha um plano para aquilo. Já sai perdendo. Falou, agora você vai ter que ganhar. E aí foi assim uma conversa mais rústica, né? Mais rude. Mas eles responderam bem. E eu acho que o feminino e o masculino, eles têm outra conversa. Outra linguagem. Outra conversa. Porque no futebol, por exemplo, o técnico xinga a mãe do cara, fala o diabo, etc. E acaba o jogo, se abraçam. Quer dizer, a mãe não tem nada a ver com aquilo, né? Exato. Né? Então, mas agora a pessoa tem que ter esse discernimento, o jogador tem que ser trabalhado para isso, para ter esse discernimento. Olha, o que o cara fala, às vezes agressivamente naquele momento, é uma forma de falar, mas porque no fundo reconhece que você tem qualidades que não está usando. Então é muito importante que não se trata de humilhar a pessoa, se trata de uma forma de comunicar não muito simpática, não muito bonita, mas que efetivamente naquele momento é o que se aplica. Como diria Bernardinho, eu só cobro de quem pode realmente dar. Sim, exatamente. A cobrança eu faço para quem pode dar. Essa é uma frase sábia. Às vezes a pessoa fala assim, meu pai me chamou de burro. Porque o pai falou assim, deixa de ser burro, faz de outro jeito. Ele não chamou de burro. Ele está dizendo o seguinte, você está se comportando como tal porque você tem recursos para isso. Né? Você não fala para um cego, pega aquilo que está ali. Né? Mas você fala para uma pessoa que enxerga, deixa de ser cego, cara, até do seu lado. Né? Então é importante ver como que a interpretação que alguns dão é prejudicial, e às vezes num processo terapêutico, num processo de orientação, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer intriga numa frase dessa. Então assim, mostrar, embora tenha falado dessa maneira, que pode não ser a melhor, mas estava dizendo isso porque reconhece em você recursos que você mesmo não está reconhecendo. E eu entendo que no preparo de atletas, isso é fundamental, estimular as pessoas a descobrirem recursos delas que por falta de autoconfiança, falta de ousadia, não estão sendo utilizados. E o jogador tem que ter ousadia, tem que ter desafio, mesmo com medo de errar, precisa ter a coragem de tentar, não é? Isso é fundamental. Coragem é uma das grandes palavras do tênis. Eu diria que para você estar nesse meio, você precisa ter muita coragem. E muitas vezes a gente se ressente, né, de um jogador pela falta de coragem. Né, a gente, poxa, mas dava para fazer, por que não fez? Né? Então, a gente como pai, como torcedor, a gente tem isso dentro da gente. Eu acho que é natural do ser humano. Mas a gente também entender que faz parte. E aceitar, assimilar. Eu falo que a gente tem que digerir aquele momento. E muitas vezes eu até comentei que na carreira da Luísa, ao longo do tempo, principalmente quando ela se tornou profissional, hoje, quando eu me sinto muito frustrada por algum acontecimento, eu tento analisar o porquê que eu cheguei nessa frustração, assim, daquela sensação pesada. E aí eu digo que são as memórias, né? Você volta para alguns pontos ali que ficaram sem aquela emoção bem digerida. E faz parte, e aí retoma. Passa como assim, depois que você tem essa conversa com você mesmo e entende onde estava a dor, você consegue passar por aquilo e falar, tá tudo bem, vamos continuar. Então, quais as soluções? E eu acho que a gente tem sempre isso, né? Qual é o próximo passo? Qual a solução? E eu acho que é isso que faz o esportista e como pais, né? Qual o próximo passo de um filho? O que a gente deseja? O que eles desejam? Né? A gente ter esse linha tênue entre um desejo e o outro é muito longo.
E acho que aqui de várias coisas que a gente falou, né, Alessandra, acho que de todo esse processo, e você tem uma fala até que você diz, com o tempo percebi que a vida é a maior empresa de cada um, aonde a gente vai entendendo que essa gestão... Quer falar sobre isso? Eu ia falar, só que adicionar, eu disse assim, que tudo nós estamos falando aqui, do preparo para o tênis, etc., é importante, mas a grande verdade é que nós estamos preparando para a vida. Né? Para a vida. Esse que é o ponto. Veja, existem muitos grandes tenistas que morreram deprimidos, tentaram suicídio, vários aí famosos, etc. Porque o êxito, de alguma forma, faltou alguma coisa. Né? Então, o êxito profissional, o êxito da carreira, a fama, não é tudo. Precisa estar preparado para a vida, inclusive para quando perde o palco, para quando deixa de ser o famoso e fica ali, ninguém sabe quem é. As angústias que isso traz. Né? Eu falo que não tem derrota para sempre, nem vitória para sempre. Porque mal sai de um, já começa outro. Então, o tênis, você não tem tempo para vislumbrar a vitória e o sucesso. Você já está no outro. E ali pode ser uma derrota na primeira rodada. Você veio de uma vitória enorme, você pode perder no outro sem a mínima motivo, vamos dizer, técnico, é o que aconteceu. Mas falando sobre a vida, isso aconteceu muito quando a gente fez a mudança, né? A gente foi mudar para os Estados Unidos e a gente se mudou e aí eram 4 vidas, né? Você tinha que gerenciar as 4 vidas, fora as outras vidas que estavam interligadas às nossas vidas. Então foi um processo ali que eu aprendi muito sobre cada um e sobre como, no fundo, a gente vive gerenciando vidas, independente se a gente está gerenciando um negócio, porque esses negócios também vão ter outras vidas que estão interligadas. Então, voltando um pouco ao gerenciamento da vida, é a nossa conexão que a gente tem com todo mundo. Né? Por onde você passa, você vai criando os seus caminhos e as suas conexões. E se essas conexões são positivas, no final você se sente em paz, né? Então aí entra um pouquinho da meditação e um pouco no que eu acredito, que a gente pode transformar o ambiente melhor para que a gente possa ter uma vida saudável, né? Feliz, tranquila, positiva, construtiva, onde a gente possa ver o outro também de uma maneira positiva, sem tanta reclamação, porque muitas vezes as reclamações são vazias. Sim. Né? No fundo, o que importa são as conexões e como você lida com a vida de cada um e entender que cada um tem uma vida própria e gerar conexão para essas vidas é que é o mais importante. E que essa jornada é maravilhosa. E quanto mais a gente puder ter de, às vezes, apoio, suporte ou conhecimento em relação a esses assuntos sobre as emoções, sobre as relações, tudo isso também vai ajudando muito, né? Com certeza. Esses insights que a gente teve aqui, que eu já aprendi um monte, é isso que vai construindo a nossa maneira de ser e viver. Né? E entendendo esses questionamentos, eles não acontecem de um dia para o outro. Foi ao longo de todas as derrotas e vitórias que a gente viveu, todos os aspectos, desde o menor torneio ao maior torneio, e as possibilidades, né, de vencer e perder que você sofre, mas é passageiro. O que fica são as lembranças, né, o que você construiu, as relações que você teve. Eu até falei um pouquinho sobre jogos que são importantes, que nem sempre são vitórias, mas é quando o seu ídolo está indo te assistir. Então, são momentos que você realmente sente uma energia muito positiva, né? Que você sente que tudo valeu a pena. E acho que o que a gente pode trazer para esses pais aí de atletas e de não atletas, filhos que estão aí na carreira da vida, acho que é trazer esse acolhimento, essa tranquilidade, esse suporte para deixar esse filho crescer cada vez mais no tempo dele, no espaço dele, dando esse apoio e buscar informação, conhecimento, suporte se necessário. O importante é que nós estamos falando de atleta em tênis, mas isso se aplica a qualquer pessoa. Isso é muito importante. Né? O tênis é uma boa metáfora. Sim. O tênis é uma boa janela para a gente olhar. Mas isso serve para pais em qualquer circunstância. Sim. Né? E é que eu digo, a filha que vai fazer balé não precisa vir a ser a bailarina número 1 do teatro tal, mas que ela faça o balé com determinação,
com vontade, que o menino que vai fazer música ou vai fazer qualquer atividade não esportiva, por exemplo, intelectual, que ele faça com determinação, em frente às possíveis vergonhas, às possíveis intrigas, e siga, né, explorando a sua potencialidade. Eu costumo dizer que as facilidades trazem dificuldades, e muitas vezes a gente tem que saber trabalhar com as nossas facilidades, e a gente é muito educado a trabalhar com as dificuldades. Nós temos que saber explorar nossas facilidades. Se ele é inteligente, ele precisa ser determinado também. Só inteligente não basta. Então, precisamos ter que pegar a facilidade e acrescentar principalmente a determinação. Eu acho que um dos grandes desafios dos pais é entender os limites e como inspirar a buscar o que realmente traz essa inspiração para a vida. Como que descobrir o que ele gosta de fazer, o que ele faz bem e como potencializar isso de uma maneira que traga essa paz, essa felicidade, essa construção e colabore, né, com um mundo melhor. Né? O fundo a gente quer que o nosso filho esteja num mundo melhor e que ele colabore com um mundo melhor. Sim. E eu vejo hoje muito positivamente as crianças, né, com essa visão mais sustentável, e eu acho que a gente tem que trazer essa inspiração para eles sempre. E quem vai trazer isso para eles? Os pais. E talvez a gente não tenha sido essa geração da sustentabilidade, da clareza, mas a gente tem que deixar o caminho para eles e mostrar os pontos que eles podem se desenvolver. Eu acho que esse é o nosso maior legado, é deixar o apoio para eles no que eles gostarem de fazer e inspirarem, né? Inspiração para as crianças é o mais importante. Bom, e com esse fechamento maravilhoso, infelizmente vamos ter que fechar aqui, porque a gente podia continuar, né, Wimmer? Sim, sem dúvida. Eu acho que é exatamente isso, acho que é trazer essa potência de quantos pais podem apoiar positivamente a vida dos seus filhos, né? E que possam curtir isso, essa jornada, e aprender muito também com os filhos. Alessandra, foi um prazer enorme explorar esse tema delicioso com você, tão desafiador, de tantas conquistas, uma jornada aí deliciosa de transformações. E obrigada a todos que nos acompanharam em mais este episódio do Café com Pais. Espero que as reflexões da Alessandra aqui com o Wimmer tenham sido tão valiosas quanto também foram para mim, e que a gente possa sempre aprender e continuamos como ativistas de um mundo melhor. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.